Sabe aquela expressão estado de sítio? A gente escuta por aí, parece coisa de filme, né? Mas olha, essa é a ferramenta de emergência mais drástica, a mais poderosa que existe na nossa Constituição. É literalmente a última cartada de um governo para garantir que a nação sobreviva a uma crise extrema. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, a pergunta que está na tela é fundamental. Quando tudo parece estar saindo do controle, quando a ordem está ameaçada, até onde o Estado pode ir para se proteger? Pois é, a resposta está nesse instrumento constitucional de um poder assim, quase absoluto. E aqui está a definição oficial. O estado de sítio, previsto lá no artigo 137 da nossa Constituição, é exatamente isso. A lógica é a seguinte, ó. Numa crise gravíssima, o governo ganha o poder de suspender temporariamente algumas liberdades individuais para proteger uma coisa que é considerada ainda maior, a estabilidade e a própria democracia. É um remédio muito amargo. Mas, claro, um poder desses não pode ser usado de qualquer maneira, a qualquer hora. Seria um perigo. A Constituição foi muito clara e criou gatilhos bem específicos, sabe? Situações extremas que justificam uma medida tão radical. Vamos entender direitinho quando é que esse alarme pode soar. E o que a gente vê aqui na tela é uma divisão bem clara. A Constituição pensou em dois grandes cenários. De um lado, as crises internas. Pensa numa convulsão social gigantesca, de repercussão nacional. Ou então, quando uma medida mais leve, o chamado estado de defesa, já foi tentada e simplesmente não deu conta do recado. Do outro lado, as ameaças que vêm de fora, que são bem diretas, uma declaração de guerra ou, então, o país sendo alvo de um ataque militar estrangeiro. Tá, mas quem é que aperta esse botão vermelho? Não é de jeito nenhum a decisão de uma pessoa só. O processo todo foi desenhado para ser difícil, cheio de travas de segurança, sabe? Exatamente para evitar o abuso de poder. Esse esquema mostra bem o passo a passo. O presidente da República não age sozinho. Primeiro, ele tem que ouvir o que o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional têm a dizer. Mas o passo mais importante, o decisivo mesmo, é o seguinte: ele precisa pedir autorização ao Congresso Nacional. Sem o sinal verde dos deputados e senadores, nada acontece. É o grande freio de emergência da nossa democracia. Beleza. Vamos imaginar a cena. O estado de sítio foi aprovado. E agora? O que é que muda na vida real, no nosso dia a dia? É aqui que a coisa fica séria, porque esse poder afeta diretamente direitos que a gente considera garantidos. O impacto é, uau, imediato e muito profundo. Pensa só nisso. O direito de se reunir, de protestar pacificamente, pode ser proibido. A liberdade de imprensa pode sofrer restrições, censura. O sigilo das nossas cartas, e-mails, mensagens pode ser quebrado. E até a nossa liberdade de ir e vir pode ser limitada, forçando alguém a ficar em um lugar específico. E não para por aí, não. A coisa vai além das liberdades pessoais. O Estado pode, por exemplo, requisitar um bem privado, um carro, um prédio, temporariamente. A nossa casa, que é considerado um lugar inviolável, pode ser alvo de busca e apreensão sem as garantias normais. E até empresas que prestam serviços essenciais como água e luz podem sofrer intervenção do governo. Pessoas podem inclusive ser detidas de forma extraordinária. Mas um poder tão gigantesco assim não pode ser infinito. A Constituição não dá um cheque em branco para o governo, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela coloca limites bem claros, principalmente sobre por quanto tempo essa situação excepcional pode durar. E essa diferença na duração que a gente está vendo aqui na tela faz todo o sentido. Se a crise é interna, o prazo é curto, no máximo 30 dias. Se precisar de mais tempo, tem que pedir autorização para o Congresso de novo. A ideia é resolver logo e voltar à normalidade o mais rápido possível. Agora, se o motivo for uma guerra, aí a lógica muda. O estado de emergência vai durar o tempo que o conflito armado durar. E tem mais um ponto fundamental para evitar abusos, olha só. O decreto que instala o estado de sítio não pode ser vago, genérico. Ele tem que ser um documento, assim, cirúrgico. Precisa dizer exatamente qual é o prazo de validade e listar, uma por uma, quais garantias da Constituição estão sendo suspensas. Não pode ter letra miúda ou espaço para interpretação. Então, no fim das contas, o estado de sítio joga a gente bem no meio de um dilema gigantesco. É essa tensão constante entre a necessidade do Estado de se proteger uma crise extrema e a proteção das liberdades individuais, que são a base de uma democracia. A grande questão que fica no ar é, numa emergência de verdade, como essa balança de fato é equilibrada? É algo para se pensar.